Cogos, eu gostaria de. Eu adorei esse assunto que a Fernanda trouxe. Eu adorei. Não conhecia a fundo a opinião do Cogos, sensacional, porque se alinha muito ao que eu penso. E existem, de fato, pessoas que, a princípio, a gente acha, né, a gente admira na política e olha, como o caso do próprio Girão, às vezes até pela honestidade, alguma boa intenção, mas quando eu vejo esse tipo de declaração, eu também não consigo imaginar que a pessoa possa ser de direita. Cogos, como você deve imaginar, né? Aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos pode perder guerras fora do seu território ou vencê-las, mas ninguém entra aqui porque é a maior milícia armada do mundo. E como todos sabem, o direito na primeira emenda, que seria a liberdade de expressão, na verdade é a liberdade de culto. E dizem aqui que a primeira emenda só existe por causa da segunda, porque senão não teria nunca como se defender qualquer liberdade de expressão, né? Ou qualquer tipo de liberdade, se você não tiver o seu armamento. Por isso que é a única democracia que se sustenta por si só, porque não foi um poder que alguém deu ao povo. A partir do momento que o povo, você tem uma média de 3, 4 armas por cidadão, o povo, ele detém esse poder. Ninguém vai deter por ele. Agora, em um país como o Brasil, onde qualquer liberdade tem que ser autorizada por uma corte ou por algum político, porque as pessoas não têm o menor poder de reação e o menor poder para impor a sua vontade, né? Porque Constituição nós já tivemos várias, se cada país tem o seu. Porém, tem a sua, perdão. Porém, como você citou, o que vale é a teoria geral do Estado, né? O povo, armas e território. Se o povo não tem armas, não há que se falar em direito. Então, como você enxerga que o Brasil poderia voltar, ou então, nem voltar, já tivemos mais armas, mas como a gente poderia, de fato, adquirir essa liberdade que você está dizendo, para que todos possam realmente ter consciência do que representa esse direito, que esse direito assegura todos os outros. Exatamente, porque se um povo precisa ter um território, esse território ele é garantido pela força. Tanto é que um país que não tem forças armadas, o território dele acaba virando uma área dependente de outro país. Então, se o povo não tem armas, ele acaba sendo escravo na sua própria terra. E aí o governo coloca coisas como o IPTU. O IPTU é a prova de que não tem propriedade privada. Nós somos reduzidos a inquilinos do governo. Isso é uma das formas mais imorais de tributação. Como que nós podemos retomar a nossa liberdade? Por duas vias. Primeiro, pela via da ação tomada pelo povo. Eu peço às pessoas, se tornem CACs. Se tornem CACs. Isso é muito importante. Tem de falar, não é comigo, não tenho interesse. Eu entendo que uma pessoa pode não ter interesse em armas, pode não gostar de armas, mas eu também não tenho o menor interesse em dietas. E mesmo assim eu tive que fazer, porque é uma questão de saúde. Eu tive que ver como é que eu ia fazer uma dieta. E mais importante ainda do que pensar na minha saúde daqui a 20 anos, é pensar na segurança da tua família daqui a 2 horas. Então, é um dever moral, é um dever cívico. Eu sou contra obrigar, óbvio, como libertário que sou, mas pensa nisso, pensa no dever moral de defender a sua família. Se torna um CAC. Agora, claro, isso não é suficiente. O cidadão precisa da posse de arma para defender sua casa e precisa do porte de arma para se defender na rua. Não adianta vir um girão e falar, não, eu defendo arma dentro de casa. Por acaso, quando a mulher sai na rua para trabalhar, por acaso vem uma redoma sobrenatural em volta dela, de proteção? Ah, não. Então ela vai ter que ter uma arma. Então, vai ter que ter uma ação política. É preciso colocar as pessoas certas na política. E quando eu digo que o desarmamentista não é nosso aliado, eu digo pelo seguinte, um governo ou um político que quer desarmar o cidadão está planejando fazer coisas tão horríveis com esse cidadão que justificaria o cidadão se defender com uma arma. Porque por que um político vai ter medo do povo armado? Eu, se fosse presidente do Brasil, ou imperador, ou qualquer coisa que valha, eu ia querer o meu povo armado. Porque eu não vou fazer nada contra o meu povo que justifique ele atirar em mim. Pelo contrário, eu gostaria de servir o povo. Então, poxa, se alguém desarma o povo, está planejando fazer o que com ele? Essa é a minha pergunta. Então, nós precisamos de armamentistas na política. Eu venho do meio libertário, tem muito libertário
que é fanático purista e fala, eu não voto, todo político é vagabundo, o político, por definição, está violando a propriedade privada do cidadão pela sua mera existência, porque o salário que ele recebe é fruto de imposto, e o imposto é roubo. Sim, eu concordo que imposto é roubo, por mim não existia imposto. Por mim, nem político recebia salário também, seria um dever cívico. Mas vamos lá, vamos jogar com as cartas que nós temos. Existe uma Constituição, existe uma ordem estabelecida que funciona desse jeito. E nós temos que atuar dentro da realidade, não da utopia. Não estou aqui fazendo concessão moral. Eu acho que esse sistema é imoral, mas é o sistema que existe. Nesse sistema, nós temos que eleger pessoas que vão ter salários altos, vão ter regalias, vão ter assessor de gabinete, e é o jeito de agir na guerra política. Colocar pessoas que defendem o armamento da população lá dentro é a única forma de modificar a legislação. Existem pessoas como o Polon, como a Júlia Zanata, como o Paulo Bilinski e tantos outros, que defendem uma cláusula constitucional de direito de defender a vida. Se isso for aprovado, nós vamos ter o armamento de uma forma muito mais sólida do que um mero decreto. E aí a nossa liberdade vai estar um pouco mais protegida. Então não adianta querer dar uma de purista, de limpinho. Nós temos que ter uma participação política e colocar pessoas certas na política. E não, a política não é a solução última. Passa por uma mudança cultural. Hoje, por exemplo, as pessoas acham que arma é uma coisa horrível. Vem as redes sociais e banem o emojizinho de arma. Não pode ter arma de brinquedo, esse tipo de coisa. Mas por que isso? Porque armas são do mal? Não, armas não são do mal. Do mal é o uso criminoso das armas. Os anjos não expulsaram os demônios do céu com flores, e sim com espadas flamejantes. As armas, elas durante muito tempo foram benzidas pelos padres. Havia a bênção das armas. Por quê? Porque quando você usa a arma por amor àquilo que você defende, você está usando a arma de uma forma santa. Então tem que ter essa mudança cultural também. Uma vez me cancelaram porque eu falei que as crianças deveriam ser educadas a manusear as armas e ter o aprendizado da segurança das armas. Quase me crucificaram. Aí eu falei, olha, nos Estados Unidos as crianças aprendem sobre armas nas escolas, na França, na Ucrânia, na Rússia, na China, na Suíça. Em todos esses países que eu falei, alguns mais livres, outros mais autoritários, como a China, mas em todos eles existe um elemento comum. O número de acidentes envolvendo crianças e armas de fogo é mínimo, porque a criança mata a curiosidade num ambiente controlado, supervisionado por adultos, e aprende a disciplina e a segurança e a responsabilidade. Tem que voltar a ter essa cultura no Brasil. Então, tudo tem que confluir para uma cultura de responsabilidade, de dever cívico e de nunca se dobrar a tiranos, porque, como dizia Milor Fernandes, quem se curva aos tiranos mostra a bunda ao oprimido.